Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 7h29, voltamos com o primeiro jornal da Prever FM e um assunto que está tomando conta de todo o noticiário já há vários dias, a contaminação por metanol em destilados, em bebidas destiladas, principalmente na Grande São Paulo e em boa parte do Brasil, agora também casos têm aparecido. E para conversar a respeito desse assunto, nós temos aqui vamos conversar agora com o Alaor Aparecido Almeida, farmacêutico, bioquímico, toxicologista do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do CIATOX do IBB da Unesp. Alaor, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Opa, bom dia, é um prazer estar compartilhando com vocês algumas informações a respeito da intoxicação aí com metanol, está provocando como adulterante, né, das bebidas alcoólicas, né? Nós temos inclusive mortes em virtude disso que tem acontecido. Eu gostaria que você pudesse falar os efeitos quando uma pessoa toma uma bebida que contenha o tal do metanol, Alaor. Perfeito. Olha, assim, como qualquer substância química que nós ingerimos, elas dependem da concentração, né, do nível de dose, do nível de concentração que a gente tem daquela molécula no nosso organismo. Sempre vai ser assim. Uhum. Então, se a gente tiver uma quantidade razoável de metanol, isso é em torno de 5 gramas aproximadamente para o indivíduo adulto, ele poderá começar a apresentar alguns sintomas dentro de mais ou menos 30 ou algumas horas em seguida. Sonolência, ataxia, que é aquele movimento de zigue-zague, né, que a pessoa faz, uma cefaleia que vai se tornando cada vez mais intensa, vertigem, que é aquela sensação de girar a cabeça, né, dificuldade de ter uma postura normal, né, de caminhar e de sentir o ambiente, dificuldade de pronunciar as palavras, chama disartria. Também nistagmo, os olhos ficam com movimentos involuntários para cima e para baixo, para lateral também, né? Com relação ao sistema gastrointestinal, náuseas, vômitos, dor abdominal intensa. Essa dor abdominal intensa é importante que o profissional da saúde peça um exame bioquímico de amilase, porque normalmente tem um envolvimento de uma intoxicação relacionada com a atividade do pâncreas, né? É importante que veja isso. Aumenta a frequência respiratória, que a gente chama de taquipneia. Então, o movimento respiratório nosso normal de 12 a 20 inspirações por minuto. A pessoa que tem a intoxicação vai ter um movimento rápido da respiração, de forma superficial e rápida, né? Outra questão importante é a alteração do movimento da frequência cardíaca. Uhum. Então é interessante fazer um ECG, né, um eletrocardiograma, para ver como que está a relação da alteração cardíaca que ele poderá conter. Outra questão importante, que tem a ver também com a dose, é a questão da alteração visual. As pessoas relatam, depois de um tempo, alterações visuais no sentido de reduzir o campo de visão. Algumas vezes as pessoas relatam até campo de neve, a sensação de ter uma visão assim de campo de neve com dificuldade de enxergar. Isso acontece a partir de aproximadamente 10 gramas de metanol no indivíduo adulto, né? Começa aproximadamente dentro desses 10 gramas. É importante a gente lembrar também que a cegueira, que pode começar dentro dessa dose, ela é reversível, tá certo? Na maioria dos casos. Ela só vai tornar permanente a partir de quantidades bem grandes de metanol puro, né? Então nós teríamos em torno de 25, 30 gramas aproximadamente de metanol que poderia produzir a cegueira permanente na pessoa, ok? Alaor, se assemelha com a ressaca, porque às vezes a pessoa não consegue identificar. Isso. Ela tomou, de repente, tomou a bebida, eu não sei se essa bebida batizada, essa bebida contaminada com metanol, mas no dia seguinte a pessoa vai ter aquela sensação de uma ressaca, bebeu demais, dores de cabeça, ou automaticamente, minutos depois, ela já vai sentir o efeito do metanol? Enfim, importante só que essa questão, como eu disse para você, a rapidez do efeito é assim de 30 minutos a algumas horas, né? Dependendo, obviamente, da dose, tá? Lembrando sempre que a dose é importante, a concentração que a gente vai ter de metanol na bebida. Uhum. Então, o efeito ele pode ser bastante rápido.
né, em torno de algumas horas, a pessoa já apresenta esse efeito. Então, a ressaca que você está se referindo, no dia seguinte, normalmente a pessoa já não passa por esse tipo de quadro, que é mais típico do etanol, ok? Olá, bom dia, André Godinho falando. A situação que mais preocupa é porque, assim, quando você ingere uma bebida alcoólica que você sabe o que é, maravilha, você está ciente dos riscos, se houver algum problema você sabe o que foi. Agora, no caso específico do metanol, geralmente quem está ingerindo não faz nem ideia que tem isso. No ponto de vista técnico, é possível identificar, o Márcio hoje até lembrou de alguns testes que são feitos para alguns tipos de substâncias. O metanol, o que a população vai ter que fazer para se precaver dessa situação do seu ponto de vista? É importante essa questão, André, pelo seguinte fato. Já ligaram lá no centro uma pessoa falando, escuta, eu tenho um método caseiro para eu tentar identificar que a bebida que eu tenho em casa está contaminada com metanol. Não existe. As pessoas procuram na internet e algumas vezes tem aquela impressão de que falam, olha, faz um teste rápido, como tem naquela corrida de carro da Fórmula Indy, que o combustível é metanol, e às vezes a pessoa na carga que eles estão dando ali no carro, acaba pegando fogo. E aí as pessoas vêm com balde jogando água em todo mundo, porque a queima do metanol não produz fuligem. Então ela queima e você não vê que está sendo, né, que está tendo essa ação da queimadura, porque visualmente você não consegue enxergar a chama, porque não produz fuligem, aquela cor azuladinha com alguns flashes de cor amarelada, alaranjada, né? A gente não percebe isso. Então algumas pessoas estão ligaram lá, escuta, eu vi na internet que pode ser feito um teste caseiro, utilizando a queima e observando se aparece chama. Mas isso é um equívoco, porque você não vai dar um falso positivo provavelmente. Por quê? Porque normalmente você vai ter a presença do etanol junto com o metanol. Portanto, ele vai produzir fuligem. E além disso, se você tiver uma quantidade muito grande de metanol, você concomitantemente você tem outros componentes da bebida alcoólica que também vão gerar alteração da chama. Então, é um teste, como a gente costuma falar popularmente, furado, não funciona, né? Então, o ideal seria realmente mandar a bebida para ser analisada por um laboratório que tenha um cromatógrafo em fase gasosa, associado com headspace, para que você possa fazer a análise adequada e comprovar a presença do metanol. E, Alaor, eu andei verificando também o tratamento, digamos assim, né? Para quem chega ao hospital com intoxicação por metanol, seria a manipulação de etanol. Como é que funciona essa limpeza do corpo, digamos assim, com o uso do etanol? Perfeito. A via metabólica, quando a gente fala de metabolização do metanol, nós estamos falando do seguinte: o nosso fígado, ele pega essa substância, né? Pega o metanol e tenta converter de uma forma menos tóxica. Só que nessa conversão, como acontece com muitas outras substâncias, ele se torna mais tóxico do que a substância original, que é o caso do metanol. Ele vai produzir o ácido fórmico e o formaldeído, também conhecido como formol. Esses dois componentes de metabólicos, eles são altamente tóxicos nessa produção, nessa conversão. E nessa conversão, eles usam a mesma fonte, a mesma via metabólica, a mesma via de metabolização dessa conversão é feita pelo etanol também. Só que o etanol é uma estrutura maior, mais pesadinha. Então, o que acontece? Existe uma competição entre o metanol e o etanol. E o etanol desloca o metanol dessa metabolização. Portanto, ele evita que o metanol se torne tóxico através da produção dos dois metabólicos que eu acabei de relatar para você. Então, existe o que? Uma competição, né? Um antagonismo de competição, deslocando o metanol. Portanto, ele não vai produzir os dois elementos tóxicos, serão excretados através da urina. Só que assim, essa colocação que você colocou é importante do uso do etanol como antagonista. Mas nós temos também uma outra substância chamada fomepizol. Ela é uma substância que, infelizmente, a Anvisa ainda, pelo que eu até percebi algum tempo atrás, né, ele não foi liberado pela Anvisa para ser comercializado. É uma substância importada e super efetiva no tratamento. E tem outra coisa importante também, que a pessoa que é submetida ao tratamento com etanol ou com fomepizol, ele vai ter que ter um acompanhamento de 50 horas no mínimo. Ou seja, é um tratamento que vai provavelmente levar aí uma semana ou mais de acompanhamento da pessoa. Inclusive com determinação
plasmática, né, o nível sanguíneo do metanol tem que estar abaixo de 200 miligramas por litro. Então eles têm que fazer um monitoramento continuado, né, periódico da pessoa, para ver a avaliação dos níveis que você tem. Tanto pode ser feito no sangue total como também na urina. Ô Alaor, aqui no Ceatox nós tivemos já algum caso para análise nos últimos tempos? Por enquanto, graças a Deus, ainda não, né? Mas é possível, do jeito como você bem falou, né? O negócio está disseminado no país todo, né? Nas bebidas destiladas, né? Então, pode ser que a gente apareça algum caso pra gente lá, né? Com vodka, rum, gin, whisky, são as bebidas que tem a maior, tá sendo mais adulterada pela questão de valor agregado que ela tem na comercialização, né? Mas é possível que acaba acontecendo de a gente acabar atendendo algum caso. Mas algumas ligações já estão chegando para a gente para esclarecimento, né? O que eu posso fazer, como você acabou de perguntar agora há pouco, né? O que eu posso fazer para tentar em casa descobrir se essa substância pode ser ou não? Eu posso detectar? Não tenho em casa, realmente não tenho o que fazer. Tem que enviar para o nosso laboratório e a gente tem condições de fazer análise na presença do metanol. Ô Alaor, o Lorival tem uma pergunta para você também. O Alaor. Pois sim. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar de uma forma preventiva, né? A gente não precisa esperar o problema acontecer para depois correr atrás e virar uma notícia triste aí. Seria possível, só uma ideia aqui, que a prefeitura, né? E a polícia, não sei, Vigilância Sanitária de Botucatu, fizesse um mutirão e recolhesse amostras dos principais lugares aqui em Botucatu que vendem bebida alcoólica. Não precisa recolher tudo, ninguém está acusando ninguém, não. Até por segurança desses estabelecimentos também, que penso eu que eles vão ter uma queda nas vendas, assim, coisa... E tranquilidade dos consumidores também. Então, imagino eu, faz uma força-tarefa, tá? Vigilância Sanitária, polícia, prefeitura, mas é boa, assim, nada assim, não é fazer uma operação policial que vai constranger todo mundo, que vai acusar ninguém, não. Mas que se fizesse a recolha nos principais locais de Botucatu, que são conhecidos, que vendem bebida alcoólica, e vocês teriam condições de fazer uma análise dessas amostras, ou tem estrutura para isso? Porque seriam assim, penso eu, 200, 300 amostras dos 200, 300 principais lugares que vendem bebida alcoólica na cidade de Botucatu. E se cada cidade fizesse o mesmo, eu acho que a gente conseguiria fazer pelo menos uma identificação, uma rastreabilidade e dar uma certa segurança, porque vai ser difícil você dizer, principalmente para os jovens e para os grandinhos também aí, ó, para de beber. Não vão parar, né? Eles vão estar no risco e isso é preocupante. Claro, não tenha dúvida. É possível isso? Eu acho que é uma boa ideia, inclusive, então fica aqui a ideia, olha, Fábio, delegacia, polícia, guarda civil, vigilância sanitária de Botucatu, tentem fazer um mutirão, recolham amostras, levem lá, né? O amigo para Ceatox, para eles poderem tentar fazer uma coisa preventiva, porque depois que chegar lá no meu complexo não adianta mais não, gente. Aí já era, hein? De fato, concordo com você. Depois que está instalada a intoxicação, o manejo da intoxicação ele é bem delicado realmente, concordo contigo. Outra questão também, acho, que a gente poderia pensar, é o controle, de alguma forma também, por nota fiscal, o que seja, da procedência da bebida que esses restaurantes e bares estão adquirindo também, né? Porque muitas vezes a pessoa pega por questão de preço e não se atenta muito no controle da origem, né? Da forma de você ter um controle sobre a origem disso. Então, pode ser que também seja uma outra forma da gente, concomitantemente com essa sua sugestão, que eu acho que é interessante também, de fazer análise do metanol por amostragem, mas às vezes tem um lote diferente, tem alguma coisa que, entendeu? Eles podem... É meio complexo. Essa questão realmente é uma questão um pouco complexa da gente estar trabalhando. Mas acho que vale a pena, sim. Acho que vale a pena a gente fazer essas duas possibilidades aí, né? Alaor, a gente gostaria de agradecer. Você falou a questão preventiva, né? Perfeito. Gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no primeiro jornal da Prever FM. Um assunto que está tomando conta do noticiário, um assunto bastante preocupante, e trazendo um especialista para servir de alerta para todas as pessoas que tomem cuidado, né? E que a fiscalização ocorra e que a gente minimize esse problema tão grave, porque no começo, inclusive, do jornal, 36% das bebidas destiladas fabricadas no Brasil são bebidas que estão contaminadas.
Muito obrigado, viu, Alaor? Imagina. Eu só queria deixar o telefone do Ceatox, se alguém tiver alguma dúvida, Claro. quiser nos ligar. Importantíssimo, pois não. É 38800673. Então, as pessoas quiserem mais informações, poderá ligar lá no nosso centro. A gente tem 2 profissionais lá que também estão aptos a prestar as informações aí a respeito. Ok? Perfeito. Alaor, muito obrigado. Um bom dia para você, viu? Bom dia para você. Abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.